Olá pessoal, eu sou o Bruno, bem-vindos ao canal Aprenda Agora. Se o título do meu vídeo chamou a sua atenção, então eu quero reafirmar aqui para você. Você não é burro, você apenas estuda da forma errada e por isso você não é aprovado em concurso público. Quando a gente fala de concurso, você pode ver, sempre vai ter milhares, centenas de milhares, até milhões de inscritos. A gente sabe que a grande maioria dessas pessoas não vão ser aprovadas. E o motivo é muito simples. Não é burrice, é apenas o estudo da forma errada. Poucas pessoas sabem como estudar da forma correta. E apenas essas poucas pessoas que conseguem a vaga e a aprovação. Nesse vídeo, eu quero te falar pelo menos quais são os 6 principais erros de todo mundo que faz prova para concurso público e não consegue aprovação. O erro número 0, esse é imperdoável, não ler o edital. O edital é a lei do concurso, é a regra do jogo. Como que você vai entrar num jogo, como que você vai participar de um certame público se você não lê o edital, que é a regra, que é a lei daquele cargo, daquele concurso? Você tem que ler. Você tem que saber quais as matérias que vão cair, quais os detalhes serão cobrados. Tem muita coisa lá no edital que você só vai saber se você ler. Então não tem como você ir fazer uma prova de concurso se você nem sequer teve paciência de ler o edital. Mas agora vamos efetivamente falar quais são os erros que te separam da aprovação no concurso público. O erro número 1 é a falta de planejamento, falta de um cronograma de estudos. Você não pode simplesmente começar a estudar para um concurso sem fazer um planejamento de qual matéria você vai estudar, quantas horas por dia você vai estudar, quantas matérias por dia você vai estudar. Tudo isso é muito importante e é determinante. Por exemplo, agora nós temos o edital aberto do TRT-15. Eu fiz um vídeo, vou até deixar o card aqui, eu fiz uma análise estatística de quantas questões por matéria vai cair. E isso serve para quê? Você vai basear o seu tempo de estudo na quantidade de questões por matérias que vai cair. Você tem que estudar mais o que cai mais, estudar menos o que cai menos. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver planejamento de estudo e se você tiver um cronograma. É um erro estudar muitas matérias no dia só ou, por exemplo, estudar apenas uma matéria num dia. Você tem que ter um cronograma que você estude pelo menos 2 matérias por dia. Esse é o ideal. Isso é o que aponta as pesquisas, isso é o que recomendam os aprovados aí nas primeiras colocações dos cargos de todo o Brasil. Erro número 2, procrastinação. Ou seja, significa deixar para fazer depois o que você precisa fazer agora. Pular etapas como exercícios, revisões. E tem gente até que deixa a matéria inteira sem ver. Eu não gosto, por exemplo, de matemática. Eu não vou estudar porque vai cair apenas 5 questões. Pessoal, isso é papo de quem vai ser reprovado. Quem é aprovado estuda todas as matérias. A que gosta e a que não gosta. Você tem que estudar todas elas. Pode ser que aquela matéria que você tenha menos afinidade, você acerte menos questões. Mas você tem que se esforçar ao máximo para acertar quantas mais você conseguir. Não tem essa de pular matéria. Não tem essa de pular revisão. Não tem essa de ficar final de semana sem estudar. Isso entra na procrastinação. Ou você está com foco em passar no concurso, ou você não vai conseguir aprovação. Erro número 3, de quem não será aprovado: não resolver provas anteriores do mesmo cargo e não resolver questões da mesma banca. Ora, se uma determinada banca vai organizar o seu concurso para o seu cargo, você tem que conhecer o que ela cobrou anteriormente. Mas foi 2 anos atrás, não importa. Você tem que saber o que ela cobrou 2 anos atrás daquele cargo e você tem que saber o que a banca está cobrando atualmente. Então tem sites aí de questões que você vai selecionar por ano, por banca. Você precisa resolver questões da sua banca, principalmente do seu concurso. Se você nunca viu como é cobrado, como é que você quer acertar no dia da prova? Como é que você quer ter um parâmetro de estudo? Você tem que saber aquilo que sua banca cobra mais. E é importante também que você responda questões de outras bancas recentes. Por exemplo, se fosse hoje, você pesquisaria lá questões de 2024, por exemplo, da banca CESP, da banca VUNESP, independente da sua banca. É importante você ver como as outras bancas também estão cobrando. Porque muitas vezes uma banca cobra de uma forma e de repente ela começa a cobrar de outra, como outra banca. E é importante você conhecer variadas formas de cobrança daquele mesmo tema que será cobrado no seu edital. Se você está gostando desse vídeo, dessas dicas, antes de mais nada, dá uma paradinha,
dá uma curtida aqui, dá um like, se inscreve no canal, porque depois eu vou fazer um vídeo bem legal ensinando como você deve estudar. Nesse vídeo aqui eu estou explicando o que você não deve fazer para ser aprovado. Eu estou explicando os erros que muitos cometem e às vezes se acham burros ali, se acham ignorantes, eu não consigo acertar, mas é só porque não sabe estudar. Mas eu vou fazer mais um vídeo depois explicando como você deve estudar para ser aprovado. Então, ó, se inscreve aqui e deixa o like. Vamos continuar? Erro número 4. O erro número 4 daquelas pessoas que não serão aprovadas porque não sabem estudar é fazer um estudo passivo. É aquele estudo em que a pessoa apenas lê e ela não se envolve com a matéria. Ela não desenvolve um raciocínio, ela não para, não faz exercícios, ela apenas lê um PDF. Ou pior, você quer ver um estudo passivo horrível? É a pessoa que vive de videoaula. Ela assiste 10 horas de videoaula por dia, mas ela não faz um resumo, ela não faz uma revisão, ela não faz questão, ela não lê. E pessoal, isso é um erro grave. No dia da prova, a prova é escrita, a prova não é por videoaula. Então você tem que se acostumar a ler textos longos, ler apostilas, PDFs. E não é apenas ler, você tem que entender. Se você não entender, você tem que ler de novo, você tem que pesquisar um vídeo do tema, você tem que fazer uma questão do tema e voltar a ler de novo. Isso é um estudo ativo e não ficar parado, porque dessa forma você absorve muito pouco. Todos os estudos da área apontam que quando você apenas lê ou quando você apenas vê um vídeo, a retenção de memória que você vai ter é de 5 a 10% no máximo. Porém, quando você faz exercício, revisões, você vai reter 30, 40, 50% daquilo que você leu. Então vai melhorar muito a sua possibilidade de acertar no dia da prova. O erro número 5 de quem não é aprovado por não saber estudar é não fazer revisões. Tem muita gente que estuda determinada matéria e não vê mais aquela matéria até o dia da prova. A pessoa estuda uma ou duas vezes e acha que está tudo ok. Já existem vários estudos que comprovam que se não houver revisões espaçadas, você não consegue fixar aquele conhecimento na sua memória. E isso vai gerar que no dia da prova você não vai lembrar daquilo que você estudou. Você lembra até que estudou aquele tema, mas os detalhes você não vai lembrar porque você viu poucas vezes, foi insuficiente. Então, para evitar o esquecimento e a não fixação, somente as revisões. Os aprovados, os que ficam nas primeiras colocações, os que passam em vários concursos públicos, eles sabem esse método das revisões. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal e vou explicar direitinho esse método, mas você tem que revisar. Não dá para apenas estudar uma, duas, três vezes uma determinada matéria e achar que está tudo ok. Se não tiver as revisões espaçadas até a data da prova, você não será aprovado. Erro número 6. Só estudar depois que abre o edital. Esse é um erro da maioria dos candidatos. De alguma forma, o candidato, o futuro candidato, ele fica sabendo que vai abrir um concurso para tal cargo, para tal órgão. Aí, a partir desse momento, abriu o edital, aí ele vai ver quais são as matérias que tem que estudar, aí ele vai planejar os estudos dele. Mas, pessoal, para você estudar apenas quando abre o edital, é pouco tempo. Você vai ter no máximo 3, aí estourando 4 meses até a prova. E vai ter prova que vai ter 10, 15 matérias para você estudar. Se você não vem se preparando anteriormente e ter uma base legal, as matérias principais, português, matemática, direito constitucional, raciocínio lógico, direito administrativo, se você não tiver uma base legal aí, quando abre o edital é tarde demais para você estudar. Porque é muita matéria para você aprender em 3, 4 meses. E não tem como, pessoal. Mesmo se você estudar 7 ou 8 horas por dia, que nem muitos influenciadores aí que vendem curso falam, que dá para fazer, que dá para ser aprovado, isso é uma enganação, pessoal. Estudar após o edital é só para quem já está muito preparado, já vem se preparando há muito tempo, a pessoa já tem uma ótima carga ali, uma bagagem de estudos, então ela consegue realmente, em 3 ou 4 meses depois do edital, que é a data que tem até a prova, ela consegue apenas revisar o que ela já sabe, mas não aprender 10, 15 matérias em 3 meses. Isso é inviável, pessoal. Então é um erro aí que a maioria, 90% do pessoal que presta concurso, cai nesse erro. Resolve estudar só quando sai o edital, e aí é tarde demais. Os primeiros colocados já estão na sua frente, eles já estão estudando aí há 1 a 2 anos antes de você, e eles vão ficar na sua frente.